Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Em Ponto, podcast do portal Ponto PB. E não se esquece, aconteceu na Paraíba, eu te conto, direto ao ponto. Aqui a gente vai falar hoje sobre política, sobre jornalismo, sobre comunicação, sobre como a tal da política acontece. Isso mesmo, a tal da política, você deve ter ouvido isso em algum lugar por aí, né? A gente recebe hoje o jornalista Rudinei Araújo. Seja muito bem-vindo. Obrigado a vocês pelo convite, é uma honra. Eu acho que o nome é sugestivo, como também a tal da política, em ponto, em ponto. Né? Em ponto de bala, em ponto de política, em ponto de informação. É importante aí essa simbiose que vocês têm, eu tenho acompanhado também nos bastidores. E muito grato aí por ter lembrado o nosso nome para poder falar um pouquinho aqui sobre jornalismo, sobre política e sobre a tal da política também. Ok, então para começar, vamos destrinchar aí como é que o jornalismo nasceu na carreira do Rudinei, na vida do Rudinei. Olha, vamos lá, trazer bem lá de trás mesmo, porque o jornalismo ele começa na minha vida desde da minha infância, mas não por mim, mas eu tenho 3 tios meus que são jornalistas, né? Meu pai, que também ele é do rádio jornalismo, mas ele era da parte fotográfica, né? E todos eles, tanto meu pai quanto 3 tios meus, trabalhavam na época do jornal impresso, Jornal Norte. Meu pai, isso lá na cidade de Guarabira? Isso, lá tinha o jornal era aqui em João Pessoa, a sede, mas em Guarabira tinha uma sucursal. Entendi. Né? E essa sucursal era responsável, Guarabira era responsável pelo Brejo. Todas as notícias do Brejo, elas convergiam em Guarabira e diariamente eles mandavam as informações para abastecer a sede do Jornal Norte aqui em João Pessoa e para no outro dia ser publicado, né, no jornal impresso. Não era como essa velocidade que a gente tem hoje da internet, dos grupos de WhatsApp, dos blogs. Antigamente não tinha blogs, né? Era o jornal impresso. Então, existiam equipes nas regiões, como o Jornal Norte tinha equipes também em Campina Grande, no Sertão e tal. E na de Guarabira, dois tios meus e o meu pai e outro tio meu já trabalhava aqui em João Pessoa, todos eles jornalistas, né? Então, eu cresci numa família de jornalistas, por exemplo. Hoje, da nossa família, militando, tem eu trabalhei um tempo na Arapuã e hoje faço a tal da política aqui em João Pessoa, como sede, mas Herbert Araújo, que é repórter da TV Cabo Branco, aqui da filial da Globo em João Pessoa, é meu primo, filho dessa tia minha, que eu vi começar a fazer jornalismo na família. Então, na verdade, eu nunca pensei que eu, de fato, faria. Eu sempre gostei, meus tios iam para o rádio, eles trabalhavam no rádio, também na Rádio Cultura, lá em Guarabira, e eu acompanhava sempre eles quando iam trabalhar. A rádio era uma rádio que ficava fora da cidade e tinha um terreno muito grande do lado de fora. Então a gente ia, eu e meu primo, Herbert, que hoje que eu acabei de citar ele, a gente ia e ficava lá, correndo os corredores da rádio e tal, aquela coisa toda, mas via o tempo inteiro o trabalho, no caso da mãe dele e dos meus tios o tempo todo. Eu sempre gostei daquilo, mas eu vou contar um detalhe que às vezes, que eu acho que eu não contei ainda nas entrevistas que eu concedi quando me fazem essa pergunta. Então é exclusivo. É exclusivo, essa aqui é exclusiva para vocês. Algo naquela época, se fosse para pensar em algo que eu poderia escolher, o jornalismo naquela oportunidade não seria aquilo que eu escolheria. Por quê? Porque naquela oportunidade, como o jornalismo ele tinha poucos tentáculos, não se tinha tantas oportunidades no jornalismo como a gente tem hoje. Por exemplo, o jornalista hoje ele consegue produzir num blog, ele consegue aqui num podcast, ele consegue trabalhar numa TV, no rádio, na produção de um jornal, na produção de uma TV. Então, hoje nós temos diversas plataformas, né, dentro do cenário jornalístico. E antigamente só era rádio, TV ou jornal impresso, né? E como na minha região só tinha rádio e jornal impresso era uma questão limitada, só o norte tinha lá, então nem todo mundo tinha oportunidade no jornalismo. E eu via meus tios dizendo, rapaz, olha, todo mundo amava o que fazia, mas todos reclamavam da falta de espaço. Até às vezes de poder, de não ser tão, como é que eu posso dizer, aproveitado pela competência ou ganhar como mereciam ganhar.
eu cresci escutando isso, né? Então, se for, não era, eu não fui jornalista por motivação. Pelo contrário, se eu fosse olhar pela motivação, talvez eu não tivesse seguido com isso. Mas eu sempre fui encantado, né, de ver eles trabalhando, e eu sempre dizia, olha, é isso que eu quero, eu gosto disso, eu quero fazer isso. E em um desses dias foi criado um programa infanto-juvenil lá na Rádio Cultura, que era onde eles trabalhavam, que chamava Clube do Guri, né? E Herbert, meu primo, vamos lá, trazer para a nossa vida de hoje, era o âncora desse jornalismo, e eu era um dos participantes desse programa. E aquilo ali me encantou. O programa depois acabou, 2 anos depois acabou, mas aquilo ficou guardado, né? E aí foi um vácuo de muitos anos depois. Eu tinha ali 12 anos de idade, né? E somente aos 23 anos, ou seja, 11 anos depois, né, foi que eu fui, de fato, entrar no jornalismo, até por eu não acredito em acaso, mas quem acredita acha que foi acaso. Eu acho que foi a providência de Deus. Eu tinha ido na agência dos Correios lá de Guarabira, o gerente da agência dos Correios, nas horas vagas, né? Ele gostava muito de rádio e tal, e de esportes. Ele era comentarista ele era o dia inteiro diretor da agência dos Correios, e quando tinha jogos do Guarabira Esporte Clube, que era o time lá da cidade, que jogava no Campeonato Paraibano, com 13, Botafogo e tal, tinha jogos quartas, sábados e domingos. Eu sempre gostei muito de futebol também. E eu cheguei um dia lá, o time da cidade, o Guarabira, tinha jogado com o Botafogo, com o Belo, né? Daqui no dia anterior, no domingo. Na segunda-feira eu fui deixar um Sedex lá. Comecei a conversar com ele sobre o assunto e tal. Aí ele viu minha desenvoltura quanto a comentar o assunto futebol. E ele disse, rapaz, você numa família de jornalistas, tal, você sabe que eu trabalho, a rádio dela era Guarabira FM, que continua sendo Guarabira FM lá, que é afiliada do Sistema Correio. Sim. E ele disse, olha, a gente tem uma resenha todas as segundas-feiras. Aí eu disse, não, eu acompanho e tal, assisto todas. Ele disse, passe lá mais tarde para você fazer um pouquinho desse comentário que você fez agora e tal. Quando a gente for falar sobre o jogo de ontem, você poder falar um pouquinho com a gente, dar uma palhinha lá. Aí eu disse, tá certo, tá, mas eu saí de lá decidido que não isso. Deus me livre, vou nada. Não vou nada. Não, eu nunca participei de nada disso. Quando eu fiz isso, eu era pequena, muito tempo atrás. Mas tudo bem, aí eu cheguei em casa, eu comentei, eu era recém-casado, tinha meu filho mais velho ainda há poucos meses. Aí eu, na casa da minha sogra, com meu sogro, todo mundo conversando, jantando lá, a resenha era de 8 da noite, depois da Voz do Brasil. E 6h30, 7 horas eu estava jantando lá, e eu disse, rapaz, fui até convidado hoje para participar de uma resenha, mas não vou não, tal. Aí meu sogro perguntou, meu sogro foi jogador de futebol, e perguntou, como é que foi? Aí eu disse, não, Rosinaldo me convidou para participar da rede. Vá, rapaz, você vai lá, vai. O que é que tem de mais? Vai lá. Você não sabe, você fala bem, vai lá. E me convenceu aí. Aí eu disse, fui. Cheguei lá, já 8 e um pouquinho. O pessoal me viu, me colocou no ar, depois que fizeram os comentários. E depois eles tinham interação com os ouvintes. Os ouvintes davam opinião, como que foi o jogo de ontem. E as minhas opiniões quanto ao jogo do dia anterior, que eu fiz o comentário, choveu de ligações do povo. Parabéns pelo comentário, aquela coisa toda, todo mundo. Eles ficaram, assim, abismados com a minha desenvoltura naquela hora, que eu nunca tinha falado em rádio, depois de adulto, e gostaram muito do trabalho que eu fiz. Quando terminou a resenha esportiva, o diretor Paulo Costa, que inclusive foi diretor aqui da Rádio Tabajara por muitos anos, foi narrador esportivo da Rádio Tabajara também, e era de Guarabira, tinha deixado aqui e já voltou para lá. Ele disse, rapaz, não, eu já aprovei sua participação. E eu queria que a gente só está com um repórter de pista para fazer o jogo que é Guarabira e 13, quarta-feira aqui à noite. E eu queria que você fosse o nosso repórter de pista. Não, pelo amor de Deus, a primeira vez que eu falei no rádio foi agora. Não, eu conheço o que é rádio e tal, e você tem todo o perfil para fazer. Eu disse, não, rapaz, não foi. Eu fui decidido que não ia, e no outro dia ele me ligou, disse, olha, eu espero você lá, quarta-feira. O jogo é de 8h30, 7 horas, chegue lá. Foi intimado. Foi intimado, do mesmo jeito que eu fui intimado para poder ir para a entrevista. Aí eu fui, cheguei lá cedo, tal,
Eu tinha uma certa noção, eu escutava muito Rádio Globo, né? E ouvia os repórteres trabalhando. Tinha um repertório ali. Já tinha um repertório, entendia como é que era mais ou menos que a gente chama o traçado, né, da coisa. E eu trabalhei nesse primeiro dia, logo no jogo grande, para o Brejo era um jogo que eles chamam de clássico, né? Recebeu 13 lá, Botafogo, Campinense, era para eles o clássico. Aí eu fui e nesse dia eu me surpreendi comigo mesmo. Eu achei assim que eu fiz parecido com aquilo que eu já tinha ouvido de outros jornalistas. E foi um comentário só, a equipe festejou quando terminou. Cara, parece que você já fez isso a vida inteira, parece até que você já trabalha com a gente há 10 anos, 20 anos. Não, você vai ficar com a gente aqui a partir de hoje. Pronto, esse foi o primeiro passo que eu dei. De fato, na resenha da segunda-feira, 2 dias antes, eu fiz só um breve comentário. E naquele dia, de fato, foi o primeiro dia em que eu fiz um trabalho profissional. E dali até hoje eu nunca parei. Passei de repórter de pista, né? Para narrador esportivo. Depois de narrador esportivo, tempo depois, lá na Rádio Cultura, eu já tinha saído da Guarabira FM, fui para a Rádio Cultura. E aí, como meus pais eram muito ligados à política, eu também conhecia um pouco de política. E aí me convidaram para fazer, bem parecido com o esporte, fazer uns comentários políticos lá no jornalismo, gostaram dos meus comentários. E depois que eu fiz esse primeiro comentário, com um mês eu já era âncora de programa de jornalismo. Então foi muito acelerado esse processo. Né? Você já parou para pensar assim, se você não tivesse aceitado aquele primeiro convite lá, que você estava pensando em não ir? Tudo foi aquele convite. Tudo começou ali. Tudo começou ali, porque eu não teria sido visto, né? Ouvido, que na verdade era visto para quem estava no estádio e ouvido para quem estava me acompanhando pelo rádio. Né? E como as pessoas que estavam ali ao meu redor aprovaram o trabalho, e o meu nome se espalhou ali pela região como bom jornalista e tal. E aquele dia, eu acho que aquele dia foi o pontapé, de fato, inicial. Né? Como você disse, eu acho que se eu não tivesse aceitado aquele convite, né? E não foi só um aceito, foi o meu sogro ter me convencido aí, porque eu já estava convencido que não ia. Né? O convite foi feito, eu disse que ia, mas pensei direitinho e já tinha decidido que não iria. Mas meu sogro convenceu, não, eu acho que você tem todo o perfil. Sua família já é jornalista, você fala muito bem, e eu acho que dá para você... Teu sogro tocou para você tocou para o gol. Pronto, isso, ele rolou, ele já foi, como eu disse, ele já foi jogador, Sim. Ele rolou e eu bati para o gol, com o olho fechado ainda para saber se ia entrar ou se não ia, mas graças a Deus, a partir daquele dia, os caminhos foram se abrindo e lógico... E aí, desse dia para cá, isso aconteceu isso foi em 2007. Né? De 2007 para cá, já são aí 18 anos. Né? Lógico que não foi fácil, de lá para cá, a gente teve, nesse período, muitos, às vezes, problemas no dia a dia, porque no nosso meio, eu gosto demais do que eu faço. Mas, às vezes, você crescer dá problema. Sim. Né? E eu passei por muitas barreiras, né, ao longo desse período, porque eu me destaquei em algumas áreas que eu participei. Então... E prego que se destaca, leva a tal da martelada, né? Pronto. A tal da martelada. Isso, a tal da martelada vem em seguida. Então, assim, por onde eu passei, eu fui crescendo, fui galgando espaço, sem puxar tapete de ninguém, sem precisar... tirar ninguém do caminho para poder chegar. E isso, assim, é um caminho mais difícil. Quando você tira alguém do caminho para chegar mais fácil, você chega mais rápido, mas lá na frente tende as suas coisas a não prosperar pela forma que você chegou. Então, eu achei melhor demorar mais um pouco para chegar, mesmo que eu estava vendo que não demorou tanto, mas eu queria fazer a coisa do jeito certo. E, como eu já disse... Tive muita gente que me ajudou, eu sou grato a muitas pessoas que tiveram no meu caminho, que Deus colocou no meu caminho para poder abrir portas. Tiveram muitas pessoas que tentaram ali fechá-las, mas eu acho que entre sustos e entre, às vezes, descontentamentos e alegrias, eu acho que as alegrias foram bem maiores, estão sendo hoje bem maiores, os frutos que a gente plantou, né, estão sendo, eu acho que agora colhidos da forma certa, agora em 2026. E como foi essa transição do esporte para a política?
Olha, eu trabalhava na Rádio Cultura e lá tinha um departamento de esportes. E na região eles tinham os campeonatos amadores também. Porque o Campeonato Paraibano, que foi o que eu fui fazer, ele só acontecia do mês de fevereiro até o mês de abril. Eram 2 meses só de campeonato. E depois parava, né? E as emissoras de rádio, algumas emissoras de rádio do Brejo, eles criavam campeonatos amadores. E o nome da rádio é Rádio Cultura, e tem uma rádio do mesmo dono, que é a Rádio Rural. Então eles tinham 2 campeonatos amadores na região, que era a Copa Cultura e a Copa Rural. E eu trabalhava no departamento de esportes, fazendo as fichas dos jogadores, para o diretor de esportes lá da emissora, que é o Martim Júnior. Até hoje ele trabalha lá na Guarabira FM, hoje já não mais com esporte, faz jornalismo. E eu passava a tarde todinha lá preenchendo carteiras, né? Preenchendo as carteiras e carimbando tal, para os presidentes dos times virem pegar lá na emissora para poder jogar e inscrever nos seus jogadores. E eu estava num dia lá, a gente está aqui, por exemplo, eu estava numa mesa a metade dessa aqui, e de frente comigo tinha a porta de vidro, um corredor e um aquário, né? Para quem está nos acompanhando agora, o aquário é um estúdio com a parte de vidro, acrílico, né? Isso, para as pessoas ficarem do lado de fora vendo o que está acontecendo na parte de dentro. Sim. E dali, eu sentado, dava para você ver os meus colegas Martim Júnior e Rodrigo Costa apresentando um programa que chamava Em Cima da Hora. Começava das 5, das 17 até as 19 horas. Jornalismo, de fato, jornalismo municipal, falava sobre a região e falava também sobre a política estadual e a política nacional. Programa, de fato, de jornalismo. E no corredor da rádio inteira tinha os fones de retorno, ou seja, eu estava ali fazendo, preenchendo as carteiras, e eles estavam lá dentro do estúdio, mas eu escutava tudo que eles estavam falando lá, porque eu tinha o retorno que ficava na rádio inteira. E teve um dia que eles estavam fazendo um comentário sobre a política estadual. Naquela época, eu acho que ele estava disputando, acho que era Cássio contra Maranhão. Né? E como eu já disse, eu vivia no meio político, eu vi eles fazendo um comentário que estava fora daquilo que eu tinha ouvido há poucas horas numa mesa de reunião sobre política na casa dos meus avós. E eu disse, isso está errado, não tá, eu não vou deixar os caras passarem essa informação, não. Aí na hora deu aquela vontade, eu levantei, deixei aqui as carteiras, arrodeei aqui, fui lá no estúdio. Aí eles foram para o intervalo, né? De meia hora ali, acho que eram umas 5h30. Aí eu pedi, Martins, Rodrigo, vocês deixam eu fazer um breve comentário? Aí eles ficaram meio assim, olharam para o outro, como dizendo assim, tudo bem, mas o que era que você queria falar? Aí eu disse, não, é sobre esse assunto que você estava trazendo aí, eu tenho informação para trazer. Aí eles voltaram do intervalo, meio que assim, cabreiros, desconfiados, tal, voltaram. E fizeram questão que quando me anunciaram, como eu trabalhava no esporte, eu não me conhecia mais no esporte. Aí eles disseram, olha, a gente deram a hora certa, voltaram, disseram, olha, a gente está voltando aqui no intervalo, e o nosso companheiro, Rudney Araújo, ele era do departamento de esportes, ou seja, já para tirar qualquer tipo, se eu falasse algo errado, eu era do departamento do esporte. Do esporte, né? Olha, nosso colega Rudney Araújo está aqui, escutou a gente fazendo um comentário e queria trazer uma informação aqui, mas lembrando que ele é do departamento de esporte, tal. Aí eu joguei essa informação no ar. A informação era, pronto, como a gente falou ainda agora, exclusiva, ninguém tinha essa informação. Eu trouxe um bastidor da política e disse, olha, vai acontecer nas próximas horas isso aqui. Né? Aí eles pararam, tal, aquela coisa. Aí eu dei a informação, passei por ali escutando eles fazendo um comentário sobre o assunto, uns 5, 10 minutos, eu me levantei e saí, voltei lá para o departamento de esportes. E eles abriram as linhas para o povo participar e dar opinião. Aí foi uma chuva de gente. Assim, olha, é isso mesmo. E começaram a fazer, parabenizar pela entrada. E o dono do sistema lá, das rádios, o empresário é João Rafael. Ele, inclusive, tem essas emissoras lá ainda. E ele nunca ia na rádio no período da tarde, ele sempre ia pela manhã, mas ele escuta toda a programação o tempo todo. Daí terminou o dia, eu fui embora às 5h30 da tarde, tal. No outro dia, de novo, eu volto, 1h30 da tarde, tal, tô lá, cara. Quando eu dei umas 5h20 da tarde, o programa de novo tinha acabado de começar, eu estava prestes a ir embora. Aí quando eu vejo lá, naquele aquário, ele vem chegando na rádio.
estranhei porque ele nunca ia na rádio à tarde, sempre ia pela manhã. Aí lá vem entrando aqui e tal. A porta era de vidro, bateu na porta, entrou, tá fazendo o que aí? Eu disse, seu João, estou aqui carimbando as carteiras, tá com o pessoal da equipe e tal, acho que é de Boqueirão. Estão vindo amanhã para pegar as carteiras, o Martins pediu para confeccionar aqui, o pessoal vai vir pegar amanhã. Eu disse, não, deixa as carteiras aí, seu lugar não é aqui não. Aí eu pensei que ele estava me demitindo, né? Aí eu disse, não, mas o que foi que houve? Ele disse, não, seu lugar é... Vem cá. Aí levantou. A bebê vai levantar, eu levantei, saí do birô. Aí ele saiu na frente, eu acompanhando ele atrás, ele foi lá, abriu a porta do estúdio. Os meninos foram para o intervalo, ele disse, Martins, Rodrigo, ó, a partir de hoje o Rudney vai fazer parte do programa com vocês. Olha só. Né? Vocês apresentam o programa e ele vai participar com contribuir com o programa com vocês também, tal. Aí eu, tudo bem, fiquei por ali, meio tímido, né? Que me pegou de surpresa. Entrei lá, fiz alguns comentários, tal. Agradou naquele momento. E, coincidentemente, isso foi, acho que na quarta ou na quinta-feira. Na segunda-feira, o Rodrigo Costa, que era o âncora principal, ele saiu de férias. E, normalmente, eles substituíam por outro jornalista que tinha na grade de programação do jornalismo do dia inteiro, né? Aí eu fiquei esperando para saber quem era a pessoa que ia assumir na segunda-feira. Aí quando deu umas 4 e pouco, o programa começava de 5 horas. Disse, Martins, e aí, tal, quem é que vai substituir o Rodrigo? Aí ele olhou assim, eu disse, você. Aí eu disse, você como? Aí ele disse, não, o seu João disse que não vai trazer ninguém de lá da programação do dia, não. Eu ancoro e você, eu vou pro lugar de Rodrigo e você vem pro meu lugar. Aí eu fiquei assim... Tudo bem, vamos lá. Mas, vamos ver o que vai dar isso aí. Não, mas não se preocupe não, vá desenrolando, não tenha medo não. Não era medo, o receio que eu tinha de assumir a responsabilidade com apenas dois dias de programa. Né? Assumi essa condição, comecei, dentro de 30 dias eu acho que fiz um bom trabalho nessas férias de Rodrigo. Outro colega da programação saiu e foi embora, o Fernando Carvalho foi embora para Santa Catarina, e Rodrigo Costa, que era o âncora do programa que estava de férias, quando voltou de férias ele já não voltou mais para o Em Cima da Hora. Ele foi fazer o programa da manhã no lugar de Fernando, que tinha ido embora para Santa Catarina. E aí... Ficou? Não, aí eu não fiquei, eu pulei de lugar. O seu João disse, não, a partir de agora você vai sair dessa cadeira aqui e você vai ancorar o programa. Uau! Aí eu disse, João, mas ele disse, não, está decidido, você vai ancorar o programa. A partir de amanhã, segunda-feira, você estreia na ancoragem do programa. Pronto. Esse foi o primeiro dia, de fato, que eu ancorei um programa de jornalismo. E foi aí que os problemas também começaram. Né? Porque, assim, aí eu não vou citar nomes, mas dentro do próprio sistema que eu trabalhava, que eram 2 rádios, e tinham programas de 6 da manhã às 8, programa de meio-dia às 2 e esse de 5 às 7. Aí começaram os questionamentos. Tá, esse cara chegou agora, tal, como é que já vai ancorar um programa como esse, tal, programa carro-chefe, tal, aquela coisa. Mas graças a Deus, até com algumas resistências, sim, mas graças a Deus esses foram os primeiros passos, né? Um convite para que eu fizesse esse programa, e naquele momento ali foi algo inesperado para mim. Felizmente, eu nesse primeiro dia eu me lembro que se fosse hoje, eu estava com a camisa polo, de calça, de tênis, que às vezes, como era um dia tarde, muito quente lá na cidade, eu sempre ia de bermuda, né? De bermuda, com a sapatilha. Então, nesse dia eu fui de calça. Parece que eu estava... já presságio ali, né? Presságio. Nesse dia eu fui de calça, de tênis e tal, e foi o primeiro dia que eu fiz jornalismo, e de lá para cá... Não parou mais. Não parei. Rádio Cultura... De lá eu fui para a Rádio Rural, porque essas 2 emissoras do mesmo grupo. A Rádio Cultura era como se fosse na época, né? Hoje não, hoje é o inverso. Era a Série B. E a Série A era a Rádio Rural, que era a rádio principal lá de João Rafael. Então, no ano seguinte, ele me promoveu para a Rádio Rural. Eu fui para a Rádio Rural e depois passei lá 7 anos, lá, virei diretor. Foi uma boa escola, né? Isso, essas excelente. rádios. E aí, para mim, foi a melhor escola de todas. Por quê? Porque lá no Brejo, até hoje, eu acho que poucas rádios têm ainda no Brejo, uma equipe por trás. Ou seja, alguém que faça a produção do programa. Lá não tem produção. Ou seja, quem produz o programa é quem apresenta.
né? Já trabalhei aqui em algumas emissoras e aqui a gente tem um produtor que já prepara ali a escalada, tal, que liga para os entrevistados, que convida, aquela coisa, pega a pauta quente da semana. E lá não tem isso. Né? Lá você tem que estar antenado. Lá você coloca a bola no escanteio, você cruza, você cabeceia e você ainda vai ter que correr para defender. Caramba. Né? Então, isso, para quem tá fazendo o jornalismo lá naquele momento, você acha muito sufocante, você acha ruim, mas aquilo para mim foi perfeito para o que eu faço hoje. Por quê? Quando eu cheguei aqui em João Pessoa, né, já foi a Arapuã foi minha segunda casa aqui em João Pessoa, mas o que acontece? Quando eu cheguei aqui, eu já cheguei como apresentador, mas também passei a produzir. Né? Eu era apresentador e produtor do programa. Por quê? Porque eu aprendi sozinho a fazer produção lá. Sim. Né? Então, para mim, foi interessante ter feito toda aquela engenharia lá, passar por todas aquelas oficinas do dia a dia, de aprender sozinho a fazer as coisas, que quando eu cheguei aqui eu tive facilidade para poder entrar no mercado de trabalho, porque algumas funções, até a parte... Olha, só para você ver, quando eu fazia o jornalismo da parte esportiva, a gente ia fazer as transmissões dos jogos fora da cidade, em Patos, Souza, Cajazeiras, aqui em João Pessoa, em Campina Grande, e em algumas oportunidades a gente ajudava até a montar os equipamentos para poder entrar no ar. Né? Então, assim, às vezes eu cheguei aqui, já em eu não vou citar, mas eu trabalhei já em 2 emissoras aqui que dava algum probleminha ali na... Até a parte técnica lá eu sabia fazer. Né? Fruto de ter visto tudo isso, ter passado por tudo isso lá no embrião. Na escola. Lá na escola, né? Então, eu acho que tudo que eu passei, né, das dificuldades que eu passei para poder chegar até aqui, eu acho que tudo para mim foi válido. Eu não reclamo de nada que aconteceu desde a concepção até hoje, porque eu acho que tudo fez parte, tudo me ajudou. Tudo foi um tijolinho, foi um cimentinho ali para ser a liga do tijolo, para poder chegar numa base interessante que a gente constrói e chega até a tal da política. E em que circunstância Rudinei deixou Guarabira, veio para João Pessoa? Aí é mais um episódio que eu acho que ele vai se encontrar com todos os outros. É uma história muito parecida com desde aquela história que você me perguntou, como foi a primeira vez que eu falei no rádio. Né? Como foi a primeira vez que eu fui para o jornalismo. Né? Que eu saí do esporte e fui para o jornalismo. Tudo inesperado. Eu trabalhava na Rádio Rural, lá de Guarabira, e teve uma entrevista com o deputado Ranieri Paulinho. Eu entrevistei o deputado Ranieri e, ao terminar essa entrevista, ele tinha outra entrevista numa TV da região. Uma TV lá, que ela é regional, a TV Mídia. Aí, quando terminou a entrevista, ele disse, tal, eu sou amigo de Ranieri de muitos anos, eu estudei com ele a minha vida inteira lá, né? Sou amigo de infância dele. E quando terminou, ele disse, rapaz, vamos lá na TV de Michele, que é a TV Mídia. Olha, vamos lá na TV de Michele, vou dar entrevista lá. Vamos lá, vamos acompanhar a gente lá. Foi algo até inesperado para mim. Eu sempre terminava, eu saía para tomar café, o programa terminava de 8 da manhã. É o homem do inesperado. Do inesperado. Vamos lá, a gente vai para a entrevista lá, é só 1 hora e depois você sai para tomar o café. Tudo bem, fui para lá, fiquei ali com eles e tal, terminou, a gente foi tomar um café e depois desse café ia ter um evento na parte da tarde, numa casa de festa lá da cidade, onde, depois que houve aquele racha entre Ricardo Coutinho e João Azevedo, em 2021 para 2021, eu acho, e 2019, né? João rachou com Ricardo Coutinho e uma parte do grupo se dividiu, né? Uma parte foi para um lado, outra parte para o outro, e Roberto Paulino, que era o pai de Ranieri, decidiu ficar com João Azevedo, mesmo sendo do MDB, né? E uma parte do MDB foi com o Veneziano. E o Roberto fez um evento para declarar apoio a João Azevedo. Diz que o pessoal que ele comandava ia ficar com o João. E eles criaram esse evento que ia acontecer na parte do começo da noite, nessa casa de festas lá. E quando a gente saiu do café, que passa, vamos ali dar uma olhada no local, como é que está sendo aprontado lá a festa e tal. A gente foi, andou no local lá, e a gente disse, rapaz, eu queria fazer um convite a você. Aí ele disse, olha, a gente está com um problema, porque
A gente vai ter o evento aqui, o menino que é locutor da gente, ele mora em... Falou a cidade lá, eu acho que era Dona Inês, uma cidade próxima lá. Ele adoeceu e a gente só está com um locutor. São 2 locutores e a gente só está com um locutor. E quebra esse galho para mim, cara. Venha apresentar o evento da gente aqui mais tarde. E assim, eu sempre fui do meio jornalístico, sempre gostei de política, mas nunca gostei de fazer evento político. Uhum. Porque assim, terminava me rotulando, né? Sim. Você faz evento de um político tal, você, logicamente, você... Se rotula. Né? Você rotula. Aí eu fiquei meio assim, eu disse, mas como tudo aconteceu dessa forma de todas as vezes, aí eu disse, que hora é esse evento? Ele disse, olha, tá marcado para 18 horas, mas só vai começar às 19 horas. Você fazia esse evento e o outro rapaz lá que já era o locutor dele, né, o Igor, aí ele disse, olha, você vai fazer você Igor. Você é amigo? Ele disse, não, o Igor era muito meu amigo. Eu disse, não, tem algum problema em fazer com o Igor? Eu disse, não, de jeito nenhum, Igor é meu amigo. Vamos lá. Eu cheguei lá meia hora antes desse evento e comecei a fazer toda aquela coisa lá antes de começar né, o evento era para João Azevedo, na oportunidade, e eu comecei, olha, daqui a pouco vai chegar o futuro governador reeleito da Paraíba, João Azevedo, fazendo toda aquela cena, né? Quando terminou o evento, sim, durante o evento eu percebi que assim, algumas pessoas que estavam na frente, na equipe do governador, eles o tempo todo olhavam para mim, né? Olhavam e tal. Eu já tinha entrevistado o governador João Azevedo como jornalista e governador. E tudo bem, terminou o evento, aí Adalto, que hoje é secretário do governo, e outro pessoal lá da SECOM, terminou, o pessoal veio falar comigo. Disse, eu queria falar contigo. Como é teu tempo aqui? Eu disse, não, eu faço programa de manhã aqui, até 9 horas estou livre, depois de 9 horas. Você podia ir em João Pessoa amanhã? Eu disse, podia, mas o que aconteceu? Eu disse, não, porque o governador gostou. Ele sabia que você fazia entrevista política, né? Entrevista no rádio. Mas não sabia que você fazia locução de... Aí ele disse, não, eu não fazia locução de... eu nunca fiz, não, locução de evento, não, política, não. Hoje foi a primeira vez que Ranieri, já expliquei, Ranieri me chamou aqui, o outro locutor faltou, não podia vir. Me convidou para fazer isso. Não, meu governador quer conversar com você. Aí ele vai conversar para quê? Ele disse, não, ele quer a campanha, isso era mês de abril, eu acho. O governador quer que você seja o locutor oficial da campanha dele. Aí eu disse, locutor oficial da campanha. Rapaz, eu nunca fiz campanha, não. Eu disse, não, mas você sabe, a gente já viu aí, você sabe fazer. Eu disse, não, tudo bem, eu vou. No caso, no outro dia, né, para conversar com eles. Isso foi numa quarta ou quinta-feira. No dia seguinte, eu terminei o programa na rádio e peguei o carro e vim para João Pessoa. A equipe do pessoal estava esperando, eu conversei com o pessoal e eles bateram o martelo que eu ia ser o locutor oficial da campanha. Um dos 2 locutores, porque são 2, né? Sim. O outro locutor, o Moção, que já tinha feito a campanha de Ricardo Coutinho no ano anterior. O segundo locutor, que fazia com ele, decidiu não ia fazer mais e tinha ido embora para São Paulo e tal. E faltava esse segundo locutor. Aí eu fui contratado naquele dia para fazer para ser o locutor do governador. Oficial. Isso. E aí eu fiz a campanha do governador. Felizmente a campanha foi uma campanha vitoriosa, ele conseguiu se reeleger. Eu andei os 223 municípios com o governador para cima e para baixo, de carro, de avião, de tudo e tal. Corremos aí a Paraíba toda. Eu já conhecia 90% da classe política como jornalista, radialista, entrevistador. É o seu cotidiano, Isso. Né? Esses deputados que eu vi todos na campanha, eles já tinham dado entrevistas comigo, e o próprio governador lá em Guarabira. Né? Lá é uma rádio para uma região inteira. Então esse pessoal já tinha convidado, já tinha dado entrevista lá. Então eu tive o contato com esse pessoal a campanha inteira e isso me facilitou, né, chegar mais próximo, conhecer. Na hora o pessoal disse, rapaz, olha, você é interessante. A gente não fez nenhum treinamento com vocês aqui, não precisou dizer nada que vocês já sabiam tudo. Por quê? Como eu era já radialista, eu sabia as obras que ele tinha pelo estado, em Souza, em Patos, em Cajazeiras, uma obra aqui, uma obra ali. Então, para mim, ficou fácil. Eu abria as olha, daqui a pouco vai estar chegando o governador das obras, o governador das creches, o governador que fez isso, que investiu ali, que investiu ali. E o pessoal ficou, rapaz, como é que você sabe dessas coisas todas? Né? Eu cataloguei tudo aquilo, a gente implementou o que eu já tinha daquele movimento do rádio, um pouquinho daquilo lá do esporte, para ter aquele ritmo, né? E a campanha emplacou, o João se reelegeu, e aí quando a campanha terminou, 15 dias depois, eu vim aqui para João Pessoa para receber o final do contrato, né?
E almocei em um restaurante aqui da cidade, do Sonho Doce. Eu sempre, até hoje eu almoço lá. E lá na segunda-feira sempre tem um grupo de jornalistas que almoçam lá até hoje. Sim. Né? E nesse dia eu fui lá almoçar com os jornalistas, que eles já me conheciam, os jornalistas daqui. E João Gregório, que é o dono do Sistema Arapuã, estava lá. Eu também já conhecia ele há um tempo atrás, porque eu tinha feito aqui 6 meses no rádio aqui em João Pessoa, substituindo Décio Alcântara aqui no 360 graus. Sim. Ele tinha saído para fazer campanha em 2020, me pediu para substituir ele nesses 6 meses. Eu fiz aqui, né, na rádio dele, e voltava todo dia para Guarabira. Fazia de manhã lá e de tarde, de meio-dia aqui, meio-dia às 2. Nossa. Aí fiquei, assim, eu já tinha um certo entrosamento com os jornalistas daqui, e João Gregório já me conhecia. Quando eu cheguei lá, ele me parabenizou pela vitória do governador, por ter sido o locutor da vitória e tal. Disse, mas eu queria trazer você para cá, para João Pessoa, o que é que falta? Ele disse, o seu convite. Né? Seu convite. Ele Somente. Disse, eles não, tá, venha para cá. Isso foi numa segunda-feira. Quinta-feira venha para cá para a gente conversar. Na quinta-feira eu vim, e a gente conversou, e eu já estreiei na Arapuã na segunda-feira. Ou seja, o almoço foi na segunda, ele mandou ir na quinta, eu voltei na quinta-feira. Na segunda-feira, uma semana depois que ele me fez o convite, eu já estreiei na Arapuã em 2000, acho, em pleno tempo de Copa. Primeira vez que a Copa aconteceu no mês de dezembro, de outubro para dezembro, né? De novembro para dezembro, eu acho que foi isso. A Copa de 2022. Pronto, eu iniciei na Arapuã em 1º de dezembro de 2022. A campanha terminou em outubro, né? O João venceu em outubro. Não, no final de outubro, que teve o segundo turno. Sim. E eu vim para cá e estreiei no dia 1º de dezembro de 2022. Né? E trabalhei na Arapuã de 1º de dezembro de 2022 até o dia 30 de... Deixa eu ver... A gente está no mês de março. Eu fiquei lá até o dia 30 de agosto de 2025. Ou seja, foram 2 anos e 9 meses. E dentro da Arapuã você teve a oportunidade de tanto TV quanto rádio? Isso. Na Arapuã eu cheguei para o programa 60 Minutos e eu era o segundo apresentador. Quando eu cheguei, o apresentador era Bruno Pereira. E eu dividi a bancada com ele e Fernando Braz, né? Ficamos nós 3. Depois eu virei âncora junto com o Bruno. Fiquei eu e o Bruno apresentando, e o Braz virou repórter. Depois o Braz saiu, ficou só de meio-dia, e ficou só eu e Bruno. Depois de uma sequência do Arapuã Verdade de meio-dia, Gutenberg Cardoso saiu do programa e Bruno Pereira desceu do 60 Minutos comigo e foi para o Arapuã Verdade, e eu assumi o comando dos 60 Minutos. E fiquei lá como âncora, de fato, principal. Eu fiquei 2 anos dos 60 Minutos. Ganhei um Ibope ainda nesses 2 anos. Olha. Né? Acho que no primeiro ano. Né? No primeiro ano que eu fiquei, eu ganhei o Ibope das 18, porque o Ibope era medido por horas, né? O horário principal, que é o que eu mais gostava, que eu fazia de 5 às 6, o programa é 2 horas. 5 às 6, depois tinha virada de rede, que era de 6 às 7. Eu ganhei justamente no horário de 6 às 7, que é o horário da tal da política. Sim. Que eu criei lá, né? Então esse horário da tal da política a gente ganhou de 6 às 7, o Ibope. E como foi o nascimento da tal da política? Você estava me contando que teve uma história com um jargão que surgiu no inesperado, né? Como tudo foi inesperado, esse também foi inesperado. A gente estava nesse dia, daqueles dias que chamou de queda de avião, né, no jornalismo. Assuntos bombásticos na política. Eu tinha uma faixa de umas 3 ou 4 manchetes exclusivas para soltar, que eu tinha feito entrevistas após o meio-dia, após todos os jornalistas terem acabado, às 3 da tarde eu consegui pegar 3 entrevistas exclusivas, que eu ia soltar no programa depois das 18 horas, que era a hora da política. Então, quando a primeira hora estava acabando, que era a primeira parte era serviço, deu 5h59, eu ia para o intervalo, né? Aí eu disse, olha, são 5 horas, 59 minutos, nós vamos a um intervalo comercial e voltamos já já. E após o intervalo, meu caro Fernando Braz, que era meu companheiro de bancada, né? Após o intervalo tem ela. Aí ele na hora ele engatou também essa aí. Ele disse, ela quem? Aí eu disse, a tal da política e os moídos que ela traz, meu caro Fernando Braz. Né? Aquilo ali foi na hora, foi um estalo na hora. Eu criei aquilo ali naquela hora. Aí, até ele se impressionou,
Porque casou, né? Ficou parecendo uma questão poética. Sim. Aí a gente foi pro intervalo. Eu trouxe a escalada, as manchetes e tal. Esse programa foi uma repercussão grande e tal. E no outro dia seguinte, o pessoal que trabalhava comigo lá na emissora disse, rapaz, eu gostei daquele negócio da tal da política. No outro dia de manhã eu fui na padaria comprar o pão e fiquei. Depois voltei para casa e fui tomar café. Depois que eu tomava café com um jornalista lá na padaria Bonfim ali. E o pessoal disse, rapaz, e a tal da política, tem o que amanhã? Quando eu chegava no local, o pessoal dizia, e o que é que tem amanhã na tal da política? E ficou aquele negócio na tal da política. E eu comecei a fazer isso todo dia. Após o intervalo tem a tal da política, os moídos que ela traz, tal. E aquilo pegou. Mas ali eu fazia aquilo dentro do sistema Arapuã. Né? E quando foi em agosto, né, em agosto de 2025, que eu me desliguei da emissora, eu recebi outros convites, inclusive da própria rádio que eu trabalho hoje, que é a Pop. Né? O pessoal me convidou, tiveram outros convites também. E eu disse, rapaz, eu não sei o que eu vou fazer. Vou esperar um tempo para ver o melhor convite, para ver qual deles eu escolho aí. Mas vou esperar mais um pouquinho. E aí, em casa, minha esposa disse, olha, por que tu não cria algo teu? Eu tenho até hoje um blog de notícias. Aí ela disse, por que tu não muda o nome do teu blog para Tal da Política? Que é aquilo que tu já criasse esse negócio. Foi aclamado pelo público. Aí eu disse, pode ser, mas não quis ainda entrar, né, na coisa. Eu disse, não, vou ver, vou pensar, porque o nome do meu blog em cima da notícia já vem com 10 anos, tá, não vou mudar agora. Aí pensei, disse, não vou mudar, mas deixa quieto, vamos esperar. Aí um colega meu, Ivan, ele disse, Rudinei, olha, cara, tu não pode ficar fora do ar. O pessoal disse que foi uma perca muito grande você ter saído e tal. Aquele nosso tal da política tinha pegado e agora o pessoal espera a tal da política e o pessoal que está lá não faz mais do jeito que você fazia. Eles não usam mais aquele jargão que você usava. Aí eu fiquei, ele disse, olha, tem um colega meu que tem um estúdio de podcast e tal. Vamos lá conhecer, cara? Aí eu disse, rapaz, vamos esse negócio. Não é meu estilo, tal. Não, vamos. Ele ligou para mim uns 3 dias seguidos. Ele fez o que teu sogro fez lá atrás, né? A história foi assim do começo ao fim. Disse, rapaz, vamos lá, cara, vamos lá conhecer. Ele me ligou uma vez, eu dei uma desculpa, rapaz, hoje eu não posso não, tal. Depois ele disse, rapaz, vamos lá, hoje eu estava almoçando. Aí ele disse, rapaz. Aí eu disse, rapaz, eu vou, que ele já está aí. Minha esposa disse, vá, rapaz, ele já ligou para você diversas vezes, vá lá. Primeiro para conhecer o lugar lá. Aí eu fui. Quando chegou lá no local, não tem lugar que você chega e diz, rapaz, eu gostei disso aqui. Quando eu cheguei, que eu vi, ele disse, olha, isso aqui a gente pode fazer assim para você muda isso aqui, bababá. Aí eu olhei, e disse, rapaz, pode dar certo. Eu vou fazer um programa de entrevistas políticas. Né? Aí ele disse, olha, você pode fazer com um dia na semana, pode fazer até 2 dias por semana. Aí tem pessoas aqui que faz os cortes e tal, você bota os cortes. Eu já tinha visto outros podcasts de amigos meus. Aí eu disse, rapaz, eu vou fazer aqui para ver se esse negócio dá certo. Pedi para uma colega minha, jornalista, criar uma arte, né, da tal da política, ela criou, eu gostei e tal. E uma semana depois que ele me mostrou o local, eu chamei o primeiro entrevistado. Tudo no curto prazo. Tudo no curto prazo. E aí eu me lembro quando se fosse hoje, eu não tinha entrevistado. Tinha marcado com o menino lá já do estúdio que iria começar na terça-feira, que ia ser entrevistas terças e sextas. E deu na segunda-feira, a hora do almoço, eu não tinha entrevistado ainda. E era um aniversário de Gutenberg Cardoso, colega nosso lá no Sonho Doce. Almoço lá, tal. E no momento que a gente estava almoçando, aí Gutenberg disse, e aí, vai começar amanhã mesmo? Eu disse, vou começar a fazer amanhã. Disse, que entrevistado? Eu disse, não tem ainda não. Vou ver quem é entrevistado aqui. Eu disse, rapaz, tu não tem entrevistado na hora dessa? Eu criei faz 2 dias só esse negócio. A arte eu recebi ontem, tal. Aí no meio lá do furdunço, lá do aniversário dele, aí quem vem entrando no Sonho Doce, que vem apertar a mão dele e parabenizar ele pelo aniversário. O prefeito da cidade, Cícero Lucena. Cícero vem entrando. Aí, quando ele veio entrando, disse, pronto, já encontrei o entrevistado. Ele cumprimentou todo mundo, me cumprimentou. Quando foi saindo os prefeitos, vem cá, tal, olha, eu vou estrear meu projeto amanhã, tal. Ele disse, rapaz, amanhã, rapaz, eu tô com a agenda cheia, tal. Mas que hora vai ser? Eu disse, olha, é de 6 da noite. Agora, não é assim, é ao vivo. É ao vivo, de 18 horas até 19. Aí ele olhou, aí disse, eu vou. Vai mesmo, posso agendar? Ele disse, pode agendar. Pronto. Foi o primeiro entrevistado.
Ou seja, a gente já conseguiu pegar já o nome de vulto, ele tinha acabado de anunciar uma candidatura ao governo, né? Né? Então, aquela entrevista, aquela entrevista deu milhares de visualizações logo no primeiro dia. Rendeu bastante. E um dos recortes que eu fiz deu mais de 100 mil visualizações em um dos recortes. Cícero foi o primeiro na terça-feira, na sexta-feira eu levei Ricardo Coutinho. Aí que... pronto. E que até hoje rola recorte, né? Das duas entrevistas. Isso, eu fiz a primeira, justamente foi a segunda entrevista. Isso faz o quê? 4, 5 meses. Sim. E na semana passada eu entrevistei novamente, já no cenário onde ele já é candidato a deputado federal. E essa última que eu fiz na semana passada também deu muitas. E aí eu já entrevistei, acho que grande parte dos deputados, né? Prefeitos, tal, governador. Tá, então... a tal da política hoje ela consegue... por exemplo, a minha quantidade de seguidores no Instagram, do dia que eu comecei para hoje, ela dobrou o número de seguidores. Sim. Eu consegui bater de forma inesperada, eu nem fazia essa conta. Eu consegui bater mensalmente mais de 1,5 milhão de visualizações, né? Só na tal da política, que também eu tinha por mês, diariamente, fora da tal da política, 350 mil, 250 mil, e agora passou para 1,5 milhão, né, mensal. E hoje a classe política, e além da classe política, outras pessoas também, outros profissionais, hoje ligam para mim para perguntar quando é que podem ir para a tal da política. Né? Quero ser entrevistado. Pronto, hoje eu estava almoçando, antes de vir para cá, e um deputado mandou para mim uma mensagem: rapaz, veja uma data para mim ir para a tal da política. Então hoje para mim é uma satisfação gigante, porque hoje as pessoas que compreendem esse meio, elas consideram, e eu fico muito feliz com isso, porque elas consideram que aquele espaço, aquele mecanismo que a gente criou, o nome sugestivo, né, os recortes são feitos estrategicamente para determinados fins. E as pessoas hoje elas confiam na credibilidade do programa, do podcast, elas querem instalar. Né? Então, para mim, isso é um motivo de grande felicidade, porque não era uma coisa que eu tinha projetado. Eu nunca projetei, eu nunca pensei. Primeiro, nunca projetei que eu sairia do rádio e que eu criaria esse dispositivo. Eu pensava que eu ia para... Pronto, eu vou trabalhar em outra emissora, esperar outro convite aqui de outro local, mas eu não esperava que fosse dar tão certo hoje a tal da política. Né? E graças a Deus, eu acho que esse ano também é um ano importante, né? Sim. E você sabe que a Paraíba, ela vive uma política dentro da outra. Sim. Então eu acho que isso assim, tende a não parar mais. Por quê? Porque a gente está fazendo a campanha de governo agora. Quando os governadores, senadores, deputados, eles vencerem suas eleições, que virá o ano agora de 26 para 27. Já começa o aquecimento. Já começa o aquecimento para a eleição de prefeito. Então, agora, todos os candidatos a deputados estaduais, federais, senadores e governadores querem instalar. Quando for já na virada do ano, aí vão ser os secretários nomeados, né, pelo governador. E aí já é outra pauta. E segue o ciclo. Eu segue o ciclo. Acho que tende a não parar. Então, a gente vê que foi uma transformações no decorrer da sua história, de uma maneira sempre inesperada, as mudanças de plataforma. Né? E o que é que o Rudinei espera para o futuro aí, e já encaminhando aí para o nosso final do nosso podcast? Olha, hoje eu faço a tal da política e eu faço rádio também. Eu recebi um convite para voltar também para o rádio. E aí eu tinha recebido outros convites, mas os convites que eu recebi era para, olha, você vem para cá, mas você acaba com a tal da política. Eu quero você exclusivo aqui. Né? E aí eu não aceitei esses convites, porque a tal da política foi aquilo que eu fiz e que eu estou gostando de fazer e está dando certo. Para mim, em âmbitos, né, financeiramente, jornalisticamente, pessoalmente também, eu gosto do que eu faço. Então eu disse, não, eu posso voltar para o rádio, para a TV, o que for, mas o que eu já criei, né, o podcast, eu não vou acabar com ele. Então eu recebi o convite para ir para a Pop, né, eu faço lá das 19 às 20 horas, o programa Panorama Paraíba, que tem
um perfil também da área política, e lá eu consegui unir as duas coisas. Eu consegui voltar para o rádio sem precisar, né, se desfazer da tal da política. Então lá está dando certo, e eu acho que é bem por aí o que eu espero daqui para frente. Eu acho que eu comecei a fazer algo também que eu não tinha programado, comecei a fazer isso há uns 3 meses atrás, foi de ir periodicamente, de 2 em 2 meses, a Brasília e levar a tal da política para Brasília. Eu já fiz isso por 2 vezes. Há 4 meses atrás eu fui o primeiro jornalista da Paraíba a conseguir fazer uma entrevista dentro da casa do presidente da Câmara, Hugo Mota. Coisa que só a CNN e o Fantástico tinha conseguido, né? Uma entrevista no interior da casa do presidente. Então, eu saí daqui, fui o pioneiro daqui a conseguir essa entrevista lá, levei o formato da tal da política para dentro da casa do presidente Hugo Mota e fiz uma entrevista lá que deu grande repercussão. Sim. E fui também para outros gabinetes lá, o gabinete do senador veneziano, do senador Efraim, e a gente levou também o formato lá, colocou uma TV atrás, né, pegou uma mesa parecida com essa, que era no gabinete lá do senador Efraim, a gente fez uma entrevista parecida com essa lá. Então, assim, o meu interesse é que não pare por aí. O que a gente pode fazer é incrementar e criar mais alguns pontos para poder deixar ela mais forte ainda, né? Mas eu acho que hoje o que eu faço, para mim, o meu carro-chefe do meu trabalho hoje é a tal da política. E né? com autonomia, né? E aí com autonomia, porque o que eu vi na tal da política que me encanta. Eu não tenho ninguém, e aí eu não vou fazer menções a ninguém que já fez isso. Por exemplo, hoje eu levo você como meu entrevistado. Amanhã eu levo o Breno, amanhã eu levo o Ricardo Coutinho, amanhã eu levo o João Azevedo, amanhã eu levo o Cícero, amanhã eu levo o Lucas Ribeiro, né? Amanhã eu levo o Efraim, o veneziano, quem for. Sem eu ter precisar pedir a alguém se eu posso ou não posso levar fulano de tal. Sim. Se eu posso perguntar tal pergunta ou se eu não posso perguntar tal pergunta. Se eu posso entrar num assunto tal ou se é melhor não entrar em assunto tal. Então, o que para mim é o mais interessante é que as pessoas os que aceitam ir para a tal da política, eles sabem que lá vão sair as perguntas que eles talvez queiram responder e as perguntas que eles talvez não queiram responder. Né? E aí minha função lá é de perguntar. É aí que mora o jornalismo. Né? Então eu acho que as pessoas, quem tá ali do outro lado, ela quer escutar aquela pergunta que talvez ele não queira responder. Sim. Né? Porque você conhece, nós jornalistas, a gente, se nós formos perguntados sobre um determinado assunto que a gente não queira falar, a gente tem uma habilidade para se desviar. A classe política também tem essa habilidade para se desviar, para tergiversar e responder de uma forma ali escorregadia, que não responda da forma que determinada pessoa quer. Então, eu tenho feito isso na tal da política. Eu faço uma pergunta, se o cara for ali escorregando, eu contorno por trás ali até terminar o programa tendo aquela resposta para que o nosso telespectador possa sentir a credibilidade do programa, sentir que mesmo o entrevistado ele não queria responder, mas ele foi, não obrigado, mas eu digo assim, ele foi convidado a responder, porque são questionamentos que, por exemplo, até hoje o questionamento que mais rendeu em cortes que eu fiz foram 2 questionamentos até hoje, foram os que deram mais visualizações. Foi o primeiro, na entrevista com Cícero, que eu perguntei, foi o dia que, até aquela data, Cícero dizia que era candidato ao governo do Estado, mas que votava em João Azevedo para o Senado. Sim. Né? E João já tinha tergiversado sobre o tema, já tinha dito há 2 dias antes dessa entrevista que não acreditava muito que Cícero votaria dele para o Senado. Aí eu perguntei ao prefeito, eu disse, prefeito, como é que o senhor se sente numa situação que o senhor diz que quer votar no governador que vai ser candidato a senador e ele não acredita no seu voto? O senhor vai continuar dizendo que vota em João Azevedo? Ele disse, não, se ele não... Aí foi a primeira vez que ele falou. Ele disse, não, eu tinha intenção de votar nele, mas como ele não quer o meu voto, eu não vou votar nele. Então aquele ali deu uma imensa repercussão, porque foi ali que ele disse que não ia mais votar em João Azevedo para o Senado. E a fala de Ricardo Coutinho, que no começo da entrevista, Ricardo disse que votava em todos os candidatos que Lula apoiasse, né?
E eu deixei ele falar. Quando ele estava certo, que estava tudo certinho. Aí eu perguntei, se o senhor vota em todos os candidatos que o presidente Lula apoiar? Ele disse, vota em todo mundo que Lula apoiar, eu apoio. Então ele disse, então quer dizer que o senhor vai votar em João Azevedo para o Senado. Aí ele disse, não, em João eu não voto. Eu disse, mas o senhor disse que vai votar em todo mundo que... Aí ele disse, não, mas e se Lula pedir para o senhor votar em João Azevedo? Aí ele disse, não, ele não vai me pedir isso. Aí eu disse, mas se ele pedir? Ele disse, não, ele não me pediria isso. Pronto, foi pronto. Esses 2 recortes foram o que mais deram repercussão até hoje, e a tal da política está de pé, e eu espero que continue de pé por causa dessa linha, né, que a gente traz aí, que as pessoas têm gostado disso. E essa é a tal da política, né? E os moídos que ela traz. Com ou sem Fernando Braz? Com ou sem Fernando Braz. Braz, meu amigo, inclusive eu tive com ele agora nesse final de semana. Uma pessoa que fez parte ali do meu contexto e terminou entrando no bordão também. Então deixa aí os seus contatos, pessoal que quer acessar a tal da política. Olha, é a tal da política, os recortes, né? Você assiste os recortes lá na minha página do Instagram, @RudineiAraújoPB, @RudineiAraújoPB no Instagram, e na página da Tal da Política lá no YouTube, a Tal da Política no YouTube, clica lá, se inscreve no sininho para você receber a notificação, né? E você vai poder nos assistir todas as terças e sextas-feiras, a partir das 18 até às 19 horas, sempre uma entrevista polêmica, palpitante, para mexer com a política estadual, a tal da política e nos moídos que ela traz. Rodinei, muito obrigado. Foi muito bom ter recebido você aqui. Muito obrigado mesmo pelo convite, por ter aceitado esse bate-papo com a gente. Eu fico feliz demais, desde o primeiro dia que essa entrevista seria antes, né? E, inclusive a agenda, o horário não casou da primeira vez, mas o segundo convite que veio, logicamente, prontamente eu já fiz tudo possível para poder estar aqui, porque eu adoro isso que eu faço e não gosto de estar somente de um lado como entrevistador. Eu gosto também de falar, eu gosto de ser também questionado, de ser até mesmo interpelado em alguns determinados temas. Eu acho que isso é salutar até para mim também. Sim. Né? Eu gosto desse formato e muito grato a vocês por terem me escolhido para ser o personagem dessa semana do Em Ponto Podcast. Muito obrigado, viu? Muito obrigado você que acompanhou a gente até aqui, e não só a Tal da Política, mas também o Em Ponto Podcast traz aqui o que acontece na Paraíba, no Brasil e no mundo, e também no portal .pb. Não esquece, viu? Aconteceu na Paraíba, eu te conto direto ao ponto. Até a próxima. Tchau, tchau.